Buenas, amigos e amigas. Aqui quem fala é Márcia Borges e hoje estamos iniciando então o nosso programa Proseando com a Patroa Márcia. É uma grande alegria, uma grande honra nesse dia 8 de março estarmos realizando então o início do nosso trabalho. Hoje nós teremos como convidadas a nossa querida segunda prenda do estado do Rio Grande do Sul, Amanda Rochol. E também teremos como convidada a participar desta linda conversa a minha grande amiga, né, minha eterna secretária de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a minha querida amiga Ariane Leitão, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, então, na Secretaria de Políticas para as Mulheres. O tema que será trabalhado no dia de hoje será sobre a questão do feminicídio. E algo muito importante que nós trazemos como tradicionalistas e como mulheres é o tema anual do MTG, tema que foi aprovado no Congresso Tradicionalista no mês de agosto de 2025, lá na cidade de Cachoeira do Sul. Tema este levado pelas prendas do Rio Grande do Sul, apresentado pelas nossas prendas da categoria adulta, e ele trata sobre o tradicionalismo nos galpões, o tradicionalismo dos galpões da sociedade, o movimento tradicionalista gaúcho e o combate à violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. Então, sejam bem-vindas, gurias, para a nossa live, para que a gente possa, então, conversar sobre esse tema tão importante para todas nós mulheres gaúchas brasileiras e mulheres do mundo todo, em especial hoje, neste dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, um dia marcado de luta, de glória, de força e de garra. Então, gurias, quero começar pedindo para a Amanda, né, para que a Amanda se apresente um pouco melhor para nós, diga para nós, né, qual a sua formação, o seu título novamente, e contar para nós um pouco dessa história, desse tema que o movimento tradicionalista gaúcho traz no ano de 2026 para todas nós, prendas, meninas, né, mulheres do nosso estado e além fronteiras. Boa noite a todos, minhas saudações. Que alegria estar aqui participando com vocês dessa estreia deste podcast. Não sei se estava travando, deu para escutar bem ou travou? Tudo bem, estamos te escutando. A mim deu uma travadinha aqui. Que honra poder estar aqui participando dessa estreia deste podcast, dessa minha amiga, que eu tenho tanto orgulho e muita inspiração pela mulher que ela é e por tudo que ela representa no movimento tradicionalista gaúcho, por todas as lutas, né, que a gente vem passando. E muito prazer a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Eu sou Amanda Rochol Farias, atualmente segunda prenda do estado do Rio Grande do Sul. Por formação e por amor, sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é uma grande satisfação estar aqui, tanto com a Márcia, que é minha amiga, minha inspiração de patroa. Inclusive, adorei o nome do podcast, Proseando com a Patroa. A nossa primeira patroa do nosso pioneiro, 35 CTG. E minhas saudações também à Adriane, por estar aqui conosco. E essa temática, ela foi trazida para as nossas conversas enquanto gestão de prendas e peões do Rio Grande do Sul por uma grande preocupação e uma grande urgência que nós estamos vendo no nosso estado, mas não só no nosso estado, como no nosso país, pois não tem um dia que a gente não se depare com notícias de feminicídio, de violência sexual sendo cometidos no nosso país, no nosso estado, enfim, na nossa sociedade. Então, diante de tantas estatísticas, nós, prendas e peões do Rio Grande do Sul, gestão 2025-2026,
de trazermos para o movimento tradicionalista gaúcho, que anualmente elege o seu tema anual a ser trabalhado durante o ano, e esse tema anual, ele rege todas as ações, todos os projetos, tudo que os tradicionalistas vão desenvolver ao longo do ano. Mas para a gente ter essa iniciativa de trazer este tema da violência contra a mulher no Congresso Tradicionalista, no 73º Congresso Tradicionalista, que, como a Márcia falou, foi realizado na cidade de Cachoeira do Sul no ano passado, em agosto do ano passado, a gente precisa entender um pouquinho da sucessão histórica do nosso, da história do nosso movimento como um todo, porque ele inicia como um movimento preocupado em preservar os nossos usos, os nossos costumes, as nossas tradições. Então, no seu início histórico, lá em 1947, quando Paixão Cortes funda o Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, ele tem essa iniciativa de realmente, naquele período histórico em que as coisas regionais não eram tão valorizadas e, pior ainda, eram ridicularizadas, era um período muito delicado para ter essa identidade regional, essa identidade gaúcha, né, como nós estamos acostumados hoje em dia, né, que é algo natural. Inclusive, eu me sinto muito mais à vontade de pilcha do que no dia a dia de roupa normal, mas naquela época não era assim. O pessoal vinha do interior e não se sentia à vontade de usar uma bombacha, de usar uma bota, um chapéu, enfim, na capital dos gaúchos, porque a gente vinha de um contexto histórico de pós-Segunda Guerra Mundial, de pós-governo Getúlio Vargas, em que realmente as coisas regionais, essa identidade regional, que hoje nós temos tanto estigma por isso, tanto sentimento, elas não eram tão valorizadas e, enfim, como eu comentei, muito pior, elas eram ridicularizadas. Então, era uma vergonha naquela época ser gaúcho e tentar demonstrar esse amor, essa paixão que muitos de nós vivemos hoje. Então, o movimento ele inicia com essa preocupação, acima de tudo, preservar os usos e costumes. Muitas pesquisas foram feitas em virtude das danças, né? A gente teve a fundação do Pioneiro em 1948, a inclusão da mulher em 1949, porque inicialmente o movimento ele era um movimento apenas de homens, né? O Pioneiro, o 35 CTG, foi fundado apenas por homens, e só depois, ali, com o decorrer da história, e com uma certa necessidade, quando eles perceberam que teria necessidade de ter as mulheres ao seu lado. Eu até mexo com as pessoas quando eu comento essa história. Sim, vocês imaginam aqueles homens iam dançar o que? Homem com homem naquela época? Não, precisava das mulheres também para fazer parte daquela história. E graças a Deus, a mulher, ao longo da história do movimento, conquistou o seu espaço, porque também no início a mulher era colocada muito nas tarefas domésticas também, dentro da entidade tradicionalista. Era a mulher que cuidava da cozinha, da limpeza. Isso a Márcia, ela tem muito mais cacife e muito mais formação e conhecimento para contar para a gente, por ser, né, a primeira mulher patroa do 35, por várias pesquisas e livros, inclusive, que ela escreveu sobre essa história da mulher. Mas a gente também conquistou o nosso espaço dentro do movimento. Eu tenho muito orgulho da história das mulheres tradicionalistas. Mas um marco muito importante, que eu considero muito importante dessa história, do nosso tradicionalismo, do nosso movimento, é o primeiro Congresso Tradicionalista Gaúcho, que aconteceu em 1954, com a apresentação da tese do Barbosa Lessa, o sentido e o valor do tradicionalismo, que para mim é uma das principais teses do nosso movimento, não só para mim, acredito que para muitas pessoas. Ela nos responde muitas questões, apresenta muitos ideais, muitos princípios que nós seguimos até hoje.
Então, é realmente um documento basilar das nossas ações, dos nossos princípios, dos nossos objetivos enquanto tradicionalista. E por que eu gosto muito de ressaltar o primeiro congresso, a tese do Barbosa Lessa? Porque é a partir deste momento que o movimento ele deixa de ser apenas um clube da tradição gaúcha, que era o que a sociedade enxergava muito nas entidades e no movimento que recém estava se formando, o movimento tradicionalista gaúcho, deixa de ser apenas um clube da tradição que se preocupa com fandango, com danças, com churrascada, tomar chimarrão, porque por muito tempo da nossa história também nós fomos vistos como vadios pelo mundo, né, Márcia? Os gaúchos eram enxergados dessa forma, então a gente passa a ser visto de outra forma e os objetivos do MTG começam a ser traçados objetivos também sociais. Isso é muito importante. Então, a partir dessa aprovação da tese do Barbosa Lessa, o sentido e valor do tradicionalismo, que é lindo esse título, né? O sentido e o valor do tradicionalismo. E é uma tese que apresenta essa preocupação e o nosso dever, principalmente enquanto tradicionalistas, porque nós somos tradicionalistas, mas também nós somos cidadãos, né, da nossa sociedade. Então, nós temos o dever de zelar também pelas questões sociais que englobam e principalmente pelas problemáticas que envolvem aí, que englobam a nossa sociedade. E é a partir daí que a violência contra a mulher entra nesse contexto, porque se nós temos tantos documentos que regem os nossos objetivos, os nossos valores, os nossos princípios, e que afirmam que nós temos este dever perante a sociedade, principalmente em relação à Carta de Princípios, que nós temos um documento máximo, cláusula pétrea do nosso estatuto, então ela não pode ser mudada. No seu primeiro item, ela diz exatamente isso, que nós, enquanto tradicionalistas, temos o dever de auxiliar o Estado na solução de seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo. E é uma parte do tradicionalismo que eu acredito que a sociedade também, em geral, não conhece muito. Essa nossa preocupação, esse nosso zelo com as questões sociais. E um exemplo muito recente que nós temos disso é as enchentes que aconteceram aqui no nosso estado em 2024, que foi um momento muito difícil, mas também foi um momento muito bonito de ver toda a mobilização que o estado teve, principalmente as entidades tradicionalistas que abriram as suas portas para que as pessoas desabrigadas pela enchente tivessem um acolhimento e também serviram como pontos de coleta, como pontos de arrecadação, distribuição. Então, as entidades pararam as suas atividades para literalmente auxiliar o Estado naquele problema que nós estávamos tendo naquele momento ali das enchentes. Então, é uma parte linda do nosso movimento e particularmente é a parte que eu mais gosto do nosso MTG, da nossa cultura, de todas essas ações que nós realizamos enquanto tradicionalistas, enquanto prendas, e tendo tudo isso em mente, tendo esses objetivos, como representantes do Estado, a gestão de prendas e peões do Rio Grande do Sul, então trouxe essa temática para ser apresentada no 73º Congresso Tradicionalista, com esse objetivo de que ela fosse trabalhada no tema anual do MTG para o ano de 2026, principalmente pelo fato de que o nosso Estado, de todos os crimes que acontecem no nosso Estado, o feminicídio, que nós sabemos que é a violência máxima, né, de todas as violências e de todas as categorias de violência contra a mulher que a gente tem, o feminicídio, ele é o mais cruel, porque, enfim, né, é realmente quando a mulher perde o seu direito à vida, e o feminicídio, ele é o único crime que continua crescendo exponencialmente no nosso estado. Então, isso é muito preocupante, isso é muito urgente, e
percebemos que algo deveria ser feito, enquanto tradicionalistas que zelamos pela nossa sociedade. Amanda, então, claro. eu quero fazer uma intervenção aqui, e aí logo em seguida eu quero que tu conte como que vocês chegaram a levar o tema lá para o Congresso, aqueles detalhes importantes, tá? É de fundamental importância esse trabalho que as prendas do Rio Grande do Sul trouxeram para nós, porque este tema, ele, inclusive eu falei para a Amanda lá no Congresso, e continuo falando, que esse tema ele não pode ficar apenas em um ano. A gente precisa trazê-lo, né, para uma próxima oportunidade que teremos, né, dentro do tradicionalismo, para que ele seja trabalhado como um tema quinquenal, né, um tema de mudança cultural. Ele não é um tema que pode ser trabalhado apenas durante um ano, um período. É um tema que precisa ser levado por muitos anos, porque nós sabemos que essa questão do feminicídio tem muito a ver com a questão cultural, com a criação dos filhos, com a educação, com aqueles exemplos que se vê dentro de casa e são transferidos depois que fica adulto, né, para suas novas famílias, enfim. Mas nós vamos dar continuidade ainda, Amanda, não paramos com a nossa prosa. Agora, nesse momento, eu quero convidar, então, a minha querida amiga Ariane Leitão. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com ela nos anos de 2013, 2014, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, uma secretaria que muito nos honrou e nos honra até os dias de hoje, porque, graças a Deus, ela foi retomada, né, pela necessidade. E, Ariane, eu quero, então, que tu converse um pouco conosco, assim, contando da tua experiência, de quando tu assumiu a secretaria, dos nossos maiores desafios, né, que foram desafios muito fortes e muito grandes, e que tu contasse um pouquinho da tua história, tua formação, assim, quem é a Ariane Leitão, né? Nós que trabalhamos contigo sabemos, mas vamos trazer para o movimento tradicionalista também essa mulher forte, essa mulher guerreira, que durante 2 anos no estado do Rio Grande do Sul foi a secretária da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, Ariane Leitão, seja muito bem-vinda. É um grande prazer te receber no Proseando com a patroa Márcia Borges. Boa noite, Márcia. Boa noite, Amanda. Queria fazer uma saudação muito especial a quem está nos assistindo também, quem vai nos assistir, depois vai ficar possivelmente gravado esse programa. Desejar uma boa sorte, muito sucesso na tua caminhada, patroa Márcia, com o Proseando com a Patroa. Acho que é uma iniciativa muito importante da gente estar trazendo esses temas vinculados ao tradicionalismo gaúcho, ao nativismo gaúcho, né? Para o cotidiano da sociedade. Eu que sou advogada, sou militante do movimento feminista, do coletivo Juntas, mas antes da militância, a minha dedicação era para as invernadas, né? Eu fui primeira prenda do CTG Lanceiros da Zona Sul, cheguei a disputar a ser a primeira prenda mirim, né, da região. Fui muito tempo da invernada do Lanceiros, depois fui da invernada do CTG Roda de Chimarrão, aqui no Guarujá. E aí, bom, depois começou a militância, e aí a militância acabou me tirando, né, do tradicionalismo, não me tirando totalmente, né, porque eu sigo escutando, especialmente músicas nativistas, músicas que fazem lembrar a minha infância, a minha história, junto com a minha família, junto com o meu avô, especialmente, que tinha uma coleção de discos, né, uma coleção gigantesca de discos, e eu me acostumei toda a minha infância a me acordar e ir para a casa dele, e ele está ouvindo, então, Serranos, os Monarcas, né? O Sanair Maiká, enfim, tantos aí que eu poderia citar que fizeram parte de uma parte da minha história. Então, eu fico muito feliz de poder estar conversando com vocês hoje aqui. Primeiro, também dar os parabéns pela Amanda, pela aula que ela deu para a gente aqui, nesses 15, 17 minutos de fala, eu acho que ela fez, né, trazendo o tema do tradicionalismo e como
nós também lutamos, né? Eu costumo dizer que os gaúchos e gaúchas lutaram para ser brasileiros, né? Nós sempre estivemos na linha de frente, não teve um movimento para se separar do Brasil, né? Ao contrário, e o quanto isso é significativo quando a gente às vezes escuta, né, que os gaúchos querem ser diferentes, querem isso, querem aquilo. Não vou incluir esse debate aqui que é polêmico, né? Mas e o tradicionalismo gaúcho não combina, né, com o machismo, não combina com a violência, não combina com a misoginia. Então, é uma iniciativa muito importante. Eu falei um pouquinho ali do que eu sou, né? Sou advogada, advogada especialmente para mulheres, não atendo exclusivamente mulheres, mas especialmente mulheres e seus filhos e filhas, né? Trabalho hoje no balcão de direitos das famílias atípicas, um projeto muito importante como advogada, que trabalha um tema também que é fundamental e que está extremamente em alta, né, com a possibilidade dos diagnósticos, aí agora também vem trazendo pelo SUS essa possibilidade dos diagnósticos. Fui secretária de Política para as Mulheres do Rio Grande do Sul em 2013, 2014, depois da nossa partida prematura da secretária Márcia Santana. Então, nós tivemos um desafio que não foi um desafio pequeno naquele período, e a Márcia vai lembrar, né, a Márcia Borges vai lembrar da dificuldade que foi quando nós entramos na secretaria, nós tínhamos um vazio, né, faltava ali a liderança. Então, eu tive que ocupar esse espaço, reorganizar a equipe, colocar a equipe para cima de novo, né, lidar com o luto de uma amiga. Então, foi um processo muito difícil, mas que nós vencemos. Vencemos porque nós trabalhamos e batemos recordes de investimento na vida das mulheres, recorde de diminuição de feminicídios, iniciativas pioneiras, como a questão da Rede Lilás, que não existia no Rio Grande do Sul, não existia uma rede de atendimento à política para as mulheres no estado do Rio Grande do Sul, ela era vinculada somente à segurança pública. Nós montamos uma rede onde a Secretaria de Mulheres liderava essa rede com as outras esferas de governo, quando eu digo isso, outras secretarias e, enfim, né, departamentos que trabalhavam conosco. Nós batemos o recorde brasileiro do estado que mais instalou conselhos municipais da mulher. Tivemos números muito significativos, o que mostra que as mulheres gaúchas responderam de forma muito positiva naquele período às políticas públicas para as mulheres. E o que nós estamos vendo agora é exatamente o contrário. Infelizmente, com a existência da Secretaria de Mulheres aqui, que não é mais de política para as mulheres, é das mulheres, né, do Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo uma epidemia de feminicídios, que não é de hoje no estado do Rio Grande do Sul. Há muito tempo o Rio Grande do Sul vem ponteando o ranking dos estados que mais matam mulheres em todo o Brasil, mesmo não sendo um dos estados mais populosos, e isso é extremamente grave, né? Isso não combina com o nosso estado. Isso não pode mais ser tratado de forma banal pelos nossos governantes. Então, nós tivemos aí a assinatura do pacto contra o feminicídio, que foi promovido pelo governo do presidente Lula, e nós demoramos aqui no Rio Grande do Sul bastante tempo para ter a assinatura desse pacto. É uma questão extremamente preocupante aí junto ao governo do governador Eduardo Leite e da secretária Fábia Richt, né? Richt, acho que não sei se eu errei o nome, mas da secretária Fábia. Então, demoraram para assinar o pacto aqui também, um pacto que trabalha com investimentos nos estados, que é o que mais falta para o estado gaúcho, orçamento público. Nós tivemos sucesso no período da secretaria porque nós investimos
nós tivemos mais de 5 milhões investidos, que pode não parecer muito, mas uma secretaria pequena como a nossa, né, era a menor secretaria, a mais nova de todas, né, foi um orçamento recorde, fora o orçamento que nós recolhemos com as outras secretarias, fazendo o trabalho transversal, que na época o governador Tarso Genro trabalhava conosco, né, com todo o secretariado, da importância de nós estarmos fazendo esse recorte do orçamento público com as outras secretarias. Então, que a Secretaria de Segurança destinasse um valor, que a Secretaria de Educação destinasse um valor para a política para as mulheres, a Secretaria de Assistência Social, Saúde e assim por diante. E foi assim que nós construímos a Rede Lilás, né, uma rede extremamente exitosa, que desde o fim da secretaria com o governo Sartori, a Márcia ficou mais um tempo lá ainda, teve a oportunidade triste de ver a destruição da secretaria, né, com o fim da Secretaria de Política para as Mulheres, nós tivemos um retrocesso gigantesco nas nossas políticas, e é o resultado que nós estamos vendo hoje no Rio Grande do Sul. São 20 feminicídios, mais 3 mulheres que foram mortas em Arroio dos Ratos, que ainda não estão contabilizadas como feminicídios, e que nós queremos saber do governo do estado se esses números entrarão ou não entrarão, né, para o número oficial de mulheres mortas, 3 mulheres que foram praticamente fuziladas dentro de casa, em Arroio dos Ratos, 2 mulheres e uma adolescente. Nós estaríamos então com 23 mulheres mortas, mas o número oficial do governo do estado é de 20, né? E mesmo assim, são números, mesmo que seja 20 ou 23, são números estarrecedores, e essa mobilização de toda a sociedade e do tradicionalismo gaúcho, sem dúvida, é fundamental para que a gente enfrente a violência, o machismo e a misoginia. Depois nós vamos conversar mais um pouquinho, tem temas importantes a serem discutidos, como a criminalização da misoginia, que é urgente, o banimento, dos conteúdos de Red Pill, Incel e todos esses que fomentam o ódio às mulheres e que chegam nos nossos meninos, né, e fazem com que a violência comece muito cedo na vida das mulheres, já nos relacionamentos abusivos, enquanto elas são meninas ainda, adolescentes. Então, para esse início de conversa, patroa, era isso que eu queria trazer, né, um pouquinho da nossa história juntas, e também fazer essa referência à fala muito cheia de conteúdo da nossa segunda prenda, então, a Amanda, que foi uma fala muito boa, e eu tinha coisas que eu não sabia, realmente. Fui tradicionalista por um tempo, aí depois parei a minha dedicação, e hoje fiquei sabendo que tive uma aula de história aqui com a Amanda, embora ela seja bióloga. Bom, Ariane, muito obrigada, então, pela tua contribuição e por toda a história, né, que tu teve no nosso estado e que continua tendo nesse trabalho, apoiando as mulheres nessa situação tão difícil que são essas questões desse enfrentamento. Quero te contar uma coisa muito interessante. A Amanda, ela é a segunda prenda do estado do Rio Grande do Sul, e ela é do CTG Lanceiros da Zona Sul, da tua da tua casa. Olha como esse mundo é pequeno, né? As coisas são muito interessantes. Vocês duas pertencem à mesma entidade tradicionalista, né? Olha que eu fui a primeira prenda mirim, Lanceiros da Zona Sul. Eu fiquei assim, deslumbrada, porque nós não temos nenhum trabalho lá no Lanceiros que tenha uma listagem das antigas prendas. Então, nossa, conhecer nossas antecessoras é incrível. Eu fiquei assim, chocada quando tu falou que foi prenda do Lanceiros. Eu sou do Lanceiros desde que eu iniciei na minha caminhada tradicionalista, desde os 5 anos. Eu comecei a frequentar o Lanceiros em 2002. Então, eu tenho um grande orgulho, uma grande paixão, um grande amor pela minha entidade. Permaneço desde então. E representei o Lanceiros lá no concurso estadual, o qual, né, me consagrou atualmente segunda prenda do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu achei incrível saber que tu também já fez parte dessa história Já fiz. Lindamente, deve ter feito uma grande apresentação lá, como, né, ganhou o título.
e como especialmente a invernada dos lanceiros, em todas as categorias, né, mirim, juvenil, adulto, fazem verdadeiros espetáculos de apresentação. Para mim é um orgulho ter feito parte dos Lanceiros da Zona Sul. Olha só, olha o que o programa, né, Proseando com a Patroa Márcia proporciona, né, gurias? Além de cultura, além de conversas, né, tão importantes para a sociedade gaúcha, a gente proporciona reencontros, resgates da história do nosso tradicionalismo. Olha que coisa boa, né? A gente acredita que nada é por acaso na vida, né? Esse encontro aqui, Amanda, Ariane Leitão, tem, né, uma ligação aí que faz parte da história no tradicionalismo. E eu, em particular, me senti mais feliz ainda, né, Amanda? Por proporcionar este momento de encontro histórico da entidade com o irmão, onde tem grandes amigos lá no Lanceiros. Bom, gurias, continuando a nossa conversa, eu quero que a Amanda conte um pouquinho para nós agora de como foi essa conversa com as prendas do Rio Grande do Sul para que chegassem na proposta, então, deste tema, tratando sobre a questão do feminicídio, para que ela fosse levada lá para o Congresso Tradicionalista no mês de agosto do ano passado. Ressaltando, né, que em 2019 eu levei um tema, uma proposta de tema anual para o Congresso Tradicionalista na cidade de São Borja. E era um tema que tratava também sobre as mulheres. Era Mulher Gaúcha, 70 anos de inclusão no tradicionalismo. E lá, para minha surpresa, né, e para a conquista de todas nós, mulheres gaúchas, o tema foi aprovado pela primeira vez, em 2019, um tema que falava sobre mulheres no Rio Grande do Sul foi aprovado para o movimento tradicionalista ser trabalhado durante aquele ano. E com este tema, gurias, eu consegui fazer mais de 95 palestras dentro e fora do estado do Rio Grande do Sul. E foi aí que eu lancei o meu livro, A Evolução Histórica da Mulher Gaúcha, editado, então, pela Martins Livreiro. E este livro, essa entrevista, as entrevistas que eu tenho no livro, que foram com mulheres pioneiras do primeiro grupo de prendas de 1949, lá do 35 CTG, essas entrevistas foram feitas em 2010, né? Hoje todas elas já são falecidas, né? A última pioneira que ainda estava viva conosco faleceu agora no mês de dezembro, que foi a dona Nora Ferreira, estava com 95 anos. Isso me proporcionou para que eu pudesse falar sobre o papel da mulher no tradicionalismo. Né? A mulher na sua formação étnica, né? A mulher indígena, a mulher negra, a mulher portuguesa, a mulher espanhola, alemã, italiana. Eu consegui levar o papel da mulher na sociedade. E eu consegui fazer mais de 95 palestras dentro e fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso já foi um grande avanço lá em 2019. Poder falar sobre o papel das mulheres, a inclusão da mulher no tradicionalismo, porque, como a Amanda falou no início, mulheres não podiam participar, somente homens. Somente um ano após uma viagem que fizeram na Sociedade La Criolla, no Uruguai, que viram mulheres participando dos grupos de baile, como eles diziam, grupos de dança, que, ao retornar ao Rio Grande do Sul, viram a importância da mulher dentro de um centro de tradições gaúchas. E aí, naquele momento, era para dança, para a parte da culinária e para a parte de recepcionar as pessoas. Demorou muitos anos para que as mulheres pudessem ter cargos administrativos, ter cargos importantes dentro da entidade. Né? Então, lá em 2019, eu acredito que foi um início de uma quebra de paradigmas, para que agora, em 2025, para que seja aplicada em 2026, essa questão tão importante que é a violência contra a mulher. E aí a Amanda vai contar um pouco para nós, assim, de como foi os enfrentamentos que ela teve lá no Congresso, não só ela, mas também a primeira e a terceira prenda adulta do Rio Grande do Sul, e elas em especial, porque foram as prendas adultas que apresentaram a temática, a proposta. E aí conta um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória, Amanda, porque a gente sabe que tratar de mulheres é um tema bastante ainda difícil dentro da sociedade. Então, conta um pouquinho para nós essa trajetória aí. O áudio não está saindo, Amanda. Foi agora? Acho que foi. Agora sim. Uhum. Problemas técnicos. Então, enquanto gestão de prendas e peões do Rio Grande do Sul,
há alguns anos, inclusive quando a gente fala de protagonismo jovem dentro do MTG, porque a gente fala muito de juventude, mas e do quanto essa juventude é importante para o nosso movimento tradicionalista gaúcho, mas pelos relatos que nós temos de alguns tradicionalistas, nem sempre foi dessa forma, né? E faz pouco tempo, se a gente for parar para analisar a linha histórica do MTG, que faz pouco tempo que os jovens realmente têm local de fala e são escutados, porque até um pouco tempo atrás não era muito bem aceito e muito bem permitido que jovens levassem propostas para congressos tradicionalistas, para convenções tradicionalistas. Então, essas ideias não eram tão amplamente escutadas como é na atualidade. Isso também foi uma conquista que nós tivemos ao longo da evolução histórica do nosso tradicionalismo. E então nós temos agora essa tradição, digamos assim, de que todos os anos as gestões de prendas e peões do Rio Grande do Sul apresentam alguma temática nos congressos para serem discutidas, enfim, comentadas e votadas pela plenária do Congresso, e essa plenária é formada por tradicionalistas de todas as entidades do Rio Grande do Sul. Então, tendo isso em vista, de que nós teríamos essa responsabilidade de trazer uma temática, trazer algum debate para o Congresso Tradicionalista, nós nos reunimos para conversarmos a respeito desse nosso objetivo, desse nosso desafio de levar alguma temática. E quando soubemos que o Congresso, a ideia da diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho, nessa gestão aqui de 2025, porque nós assumimos os nossos cargos, os peões em abril e as prendas em maio de 2025. Então, quando nós soubemos que a diretoria de 2025 do MTG tinha o interesse de montar uma mesa do Congresso somente de mulheres, e o que no fim acabou acontecendo, o 73º Congresso Tradicionalista Gaúcho foi presidido somente por mulheres, a mesa totalmente composta por mulheres, isso nunca havia acontecido antes. Nós tivemos mulheres presidentes de congresso, se eu não me engano, 3 vezes anteriores. Olha só, 73º Congresso, 73 edições de congressos, e anteriores nós só tivemos 3 mulheres que presidiram congressos. Eu lembro do nome da Maria Isabel, que foi presidente de congresso, e se eu não me engano a Ilva também foi presidente de congresso, mas nunca uma mesa completamente composta por mulheres e dirigida por mulheres, né, em um congresso tradicionalista. Então, quando a gente ficou sabendo desse interesse, nós resolvemos, de repente, trazer algo que também ressaltasse a importância da mulher. Como a Márcia muito bem disse, em 2019, ela apresentou o tema sobre a inclusão da mulher no movimento tradicionalista gaúcho, né, os 70 anos da inclusão da mulher no movimento, um tema que eu tive a grande felicidade de trabalhar bastante, porque em 2019 eu também estava enquanto prenda de faixa, então eu tive muitos trabalhos ao longo do ano, enfatizando e reverenciando as histórias de tantas mulheres do nosso movimento tradicionalista gaúcho e toda essa evolução e todas as conquistas que nós tivemos ao longo da história. E tendo isso em vista, nós sabíamos então que nós já tínhamos um tema que falava sobre a inclusão da mulher no movimento, que foi o primeiro tema que falou sobre mulher amplamente, e fazendo essa ressalva toda e toda essa valorização. Mas o que mais nos chamou a atenção realmente foram as estatísticas do feminicídio e o quanto o nosso estado estava sendo taxado como um dos estados que mais matava mulheres.
e mais violentava mulheres, porque, enfim, são amplas os tipos de violência. Então, essa preocupação em referência a essas questões que o nosso Estado estava enfrentando foi o que nos fez realmente decidir pela temática da violência contra a mulher. Eu lembro que durante as conversas a gente até pensou também em enfatizar o feminicídio, porque o feminicídio atualmente é a estatística que mais nos assusta e mais nos preocupa enquanto rio-grandenses. Então a gente teve a ideia de repente, enfatizar o tema mais voltado para o feminicídio, porém, ao longo das nossas conversas, dos nossos debates, a gente achou também de fundamental relevância e importância ampliar para a violência contra a mulher, porque o feminicídio, ele é só a ponta de um grande iceberg que a mulher que acaba sendo vítima do feminicídio, as estatísticas mostram que também foi uma mulher que sofreu violência doméstica, violência psicológica. Então, tem muitas camadas, muitas coisas que acontecem antes de, infelizmente, elas se tornarem vítimas, né, do feminicídio. Então, a gente quis ampliar para a violência contra a mulher, para a gente também conseguir abordar todos esses outros tipos de violência e que às vezes não são conhecidos também pela nossa sociedade. E foi aí que surgiu, então, a temática do combate à violência contra a mulher, né? O tradicionalismo dos galpões, a sociedade, o movimento tradicionalista gaúcho no combate à violência contra a mulher. E quando nós decidimos que, para defender a proposta, porque, ok, né, a gente faz ali a proposição, mandamos para o Congresso, entra nas plenárias do Congresso, e inclusive concorremos com outros temas que também foram inscritos, né? Então nós inscrevemos o tema, entra ali na programação das plenárias, porém a gente tem que fazer a defesa daquele tema, né? Tem um momento ali específico no Congresso que a gente tem 10 minutos para defender a temática para todos os que estão presentes e que têm direito a voto. Quando a gente decidiu sobre essa defesa, logo a gente já percebeu a necessidade de ser defendido apenas por mulheres, né, pela temática, então, porque a gestão de prendas e peões do Rio Grande do Sul, ela é composta por prendas mirins, prendas juvenis, prendas adultas, mas também pelos piás, guris e peões farroupilhas do nosso estado. Então, a gente achou necessário ser uma defesa totalmente feminina, né, pela importância dessa valorização feminina também, e pela delicadeza do conteúdo, né, da temática em si, ser defendida pelas prendas adultas do Rio Grande do Sul. Então, eu, juntamente da Laura, que é a nossa primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul, e a Maitê, que é a nossa terceira prenda do estado do Rio Grande do Sul, nós defendemos essa temática no 73º Congresso Tradicionalista Gaúcho. Porém, para chegar até a plenária, e normalmente a Márcia bem sabe, é a plenária onde a qual os temas anuais, todas as propostas de temas anuais vão ser defendidos, normalmente é a última plenária do Congresso. E o Congresso ele vai desde a parte da manhã até a parte da tarde, claro, dependendo da quantidade de plenárias. Então, a gente viveu um congresso desde de manhã até o final da tarde, quando foi o momento da defesa, e foi um momento bem delicado. Esse primeiro contato com os tradicionalistas, porque quando a gente envia as inscrições da temática, essas inscrições são divulgadas para todas as entidades, todas as regiões tradicionalistas do estado. Então, os tradicionalistas têm acesso às propostas escritas, né, de todas as propostas do Congresso. Então, algumas pessoas já tinham ali um certo contato com o que viria a ser apresentado no Congresso. Quando a gente chegou no Congresso, muitas foram as abordagens que nós recebemos,
de homens, de mulheres, enfim, foram diversas abordagens, mas de pessoas que não achavam tão importante e que vinham com argumentos, principalmente tentando nos incentivar a retirarmos a proposta do Congresso, a retirarmos a inscrição da temática. E foi um momento bem desafiador, assim, mas também bem triste de lembrar certos diálogos e conversas que nós tivemos ao longo ali do Congresso, porque nós tivemos muito mais pessoas que estavam nos desincentivando do que incentivando a não, é super importante isso aí. Então, pessoas que comentaram sobre como que nós iremos trabalhar isso com as crianças, eu me preocupo muito com as crianças, como é que a gente vai falar sobre violência contra a mulher com as crianças? As pessoas têm essa preocupação, mas para mim, acho que a Márcia, ela sabe muito bem disso enquanto pedagoga também. A gente consegue falar sobre qualquer coisa com as crianças, sabendo a forma certa de falar, de lidar. E as crianças, elas têm uma sensibilidade, um poder tão grande de entendimento, de compreensão. Eu fico chocada, e eu digo isso porque eu tenho sido convidada para falar sobre a temática em várias cidades do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, eu já realizei umas 6 palestras desde o início do ano sobre a temática. Tenho umas quantas outras já programadas também para palestrar. E eu me deparo com públicos muito diversos, de diversas idades, de diversos gêneros, enfim. E é incrível ver a resposta que as crianças nos dão depois de assistir às palestras. Então, elas entendem, elas compreendem, e eu não sei, os adultos, eu acho que têm esse medo de conversar com as crianças e de não saber lidar com as crianças, mas elas compreendem de uma maneira, acredito que até muito mais fácil do que nós adultos mesmos compreendermos a importância dessa temática. Então, foram questionamentos sobre as crianças, questionamentos a respeito de o que violência contra a mulher tem a ver com o tradicionalismo, o que nos chocava muito, assim, porque tem tudo a ver, porque a nossa cultura, a nossa tradição não compactua com esse tipo de coisa. Então, a partir dessa percepção de que nós não compactuamos com qualquer tipo de violência, né, é óbvio que isso é dever dos tradicionalistas também, trabalhar, debater, ressaltar. Então, a gente ficou muito chocada assim, com a receptividade das pessoas com o tema, o que não teve, né? Não teve essa receptividade. Porém, nós fomos muito surpreendidas, nós ficamos muito assustadas, eu digo nós, eu, a Laura e a Maitê, porque eram as 3 que eram abordadas durante o congresso para ter esse tipo de diálogo. E teve até um momento que a gente se reuniu com algumas pessoas, assim, a gente pensou, e agora, o que a gente faz? A gente retira a proposta? Porque, pelo que a gente está vendo, o pessoal não está aceitando. E se o pessoal não está aceitando, não vão querer votar, não vão querer aprovar, vão votar nas demais propostas. E a gente até pensou em algum momento, assim, e aí, a gente retira a inscrição, o que a gente faz? Mas no mesmo instante que a gente pensou nos questionamos, né, se retiraríamos ou não, nós nos olhamos e falamos, não, a gente vai até o final, vamos até o final. A gente tem essa convicção, essa preocupação, e então a gente vamos até o final e vamos defender, e seja o que Deus quiser, vamos apresentar os nossos argumentos, os nossos motivos, todos os porquês de ser uma temática muito importante para o nosso tradicionalismo, para os nossos princípios, para os nossos valores enquanto tradicionalistas. Então, a gente foi lá e defendeu, e tivemos uma grata surpresa de que foi amplamente aceito depois da nossa defesa. Nós estávamos, inclusive, muito receosas com as negativas, porque
após a apresentação, os tradicionalistas eles têm direito a se inscreverem para falar a favor ou falar contra. E a gente sabia, a gente sabe que então, já que o pessoal não está aceitando, provavelmente nós teremos 3 falas contrárias. Então, e isso não aconteceu. Nós tivemos 3 falas a favor, inclusive uma tradicionalista que foi vítima de violência contra a mulher, e ela se sentiu à vontade em uma plenária de congresso de relatar a sua história, de relatar o seu acontecimento, a sua violência, né, a vivência dela enquanto vítima da sociedade, enquanto vítima da violência contra a mulher. E ela relatou, que foi muito lindo, que a entidade dela foi o espaço que ela conseguiu encontrar acolhimento. Foi o que curou ela, foi o tradicionalismo. Foi no apoio dos amigos tradicionalistas e da entidade dela que ela conseguiu superar esse momento tão triste da história dela, que foi ser vítima de violência. E então, assim, foi muito emocionante. A gente chorou com o relato dela, foi incrível ver a receptividade de toda a plenária do Congresso, e todas as defesas a favores que tiveram também após esse relato dela. Então a gente teve essa surpresa, porque a gente não esperava, porque pelas abordagens que nós tivemos ao longo do dia, a gente realmente não esperava a tamanha aceitação pela plenária do Congresso. E na votação, nós ganhamos das temáticas. Se eu não me engano, foi uns 50 votos para as outras 2 temáticas, e a nossa proposta recebeu 140 votos. Então, a diferença de votos foi bastante grande, o que a gente também não esperava. A gente esperava uma disputa bem acirrada, mas após a defesa, a gente teve essa grata surpresa de que foi amplamente aceito, e isso se confirmou. Por isso que eu digo a quantidade de votos, e ressalto essa quantidade de votos, porque isso é bem importante. A gente achou que seria muito acirrado, porém não. Quando a gente vê essa diferença de votos, a gente vê que, na verdade, realmente foi amplamente aceito pelos tradicionalistas, e eles perceberam essa urgência, essa necessidade de também trabalhar nas entidades essa temática da violência contra a mulher. E desde então nós estamos recém em março, e desde então tem sido maravilhoso palestrar nas entidades, porque é cada relato que nós escutamos, e a gente percebe que realmente a violência contra a mulher ela tem diversas faces, e são muitas situações diversas, mas que a gente pode realmente transformar as nossas entidades em locais de acolhimento, em locais seguros para essas mulheres, para que elas se sintam à vontade, e principalmente servir também como um espaço educativo, né? Porque as nossas crianças elas estão em desenvolvimento, e é principalmente, e quando me questionavam sobre as crianças, eu pensava, mas gente, é justamente com as crianças que a gente tem que falar sobre violência, porque eles estão em fase de desenvolvimento. Então ali, neles, o nosso foco nas crianças, são os jovens, para que eles entendam que isso é muito importante, e que eles não devem ser agressivos com as suas companheiras, com as suas namoradas, enfim, e principalmente, acima de tudo, respeitar todas as vidas, né? Enfim, que as mulheres precisam desse respeito à sua vida. Isso é chocante, ver o quanto as nossas vidas são desrespeitadas e são, às vezes, colocadas como nada, né? E, enfim, se me deixar falando, a Márcia me conhece, se me deixar falando, se não me cortar, eu vou falando. Sim. Mas realmente, assim, nós estamos recém em março, está sendo incrível, e inclusive nós tivemos a assinatura de um termo de responsabilidade e de compromisso com o Ministério Público. E é incrível ver que também o poder público está junto nessa campanha e abraçou essa temática. Então, temos muito ainda para trabalhar durante esse ano, e assim como a Márcia falou, eu espero que não só esse ano, a gente estenda como uma temática permanente dentro das entidades tradicionalistas, abordar a violência contra a mulher, porque nós, de fato, temos essa responsabilidade de auxiliar o nosso Estado na solução de problemas fundamentais enquanto tradicionalistas. Com certeza, né, Amanda?
Deixei a Amanda se alongar um pouco mais, porque a prosa é muito boa. Nós estamos trazendo aqui, Ariane, um fato inédito dentro do movimento tradicionalista. E esse assunto ele é tão importante e a gente fica, poderia ter interferido em alguns momentos ali do relato, e quando a prosa é boa, o tempo passa muito rápido. Eu combinei com a Ariane e com a Amanda que seria uma hora de conversa, mas nós temos muitas coisas importantes, então a gente vai alongar um pouquinho mais, para que a Ariane possa trazer também tantas coisas importantes do que ela vivencia, do que ela acredita que é necessário dentro do nosso Estado. Mas esse relato da Amanda, ele é fundamental. A dificuldade que elas enfrentaram quando levaram a proposta lá no Congresso, e eu estava lá, eu participei com um tema, concorrendo com o tema delas, em nenhum momento eu fui contrária ao tema, pelo que eu tenho de conhecimento da importância de ser falado e de ser tratado as questões das mulheres, eu apenas queria que ele fosse quinquenal, ou que eu quero, não queria, eu quero que ele seja o novo tema quinquenal, para que a gente possa trabalhar durante muitos anos essa mudança cultural no estado do Rio Grande do Sul. Mas agora, Ariane, eu vou conversar contigo e depois a gente vai encaminhando para o final, tá, gurias? Depois da fala da Ariane, a gente vai encaminhando para a finalização da Amanda e depois a finalização da Ariane. Ariane, eu quero que tu conte para nós, assim, dos teus enfrentamentos, o que tu acredita que as políticas são mais eficazes para prevenir a violência ou para tentar extinguir a violência no nosso Estado? O que tu acredita que está faltando ainda no nosso Estado para que as coisas mudem? Porque eu acredito, Márcia, professora, historiadora, pedagoga, policial militar, eu acredito, Ariane, que o problema que nós temos hoje é um problema cultural. Ele é semelhante a um problema das questões ambientais. Toda mudança é difícil, as pessoas elas têm muita dificuldade na sua mudança. E o problema do feminicídio, ele começa dentro de casa, ele começa com a família, porque quem educa os filhos somos nós, mulheres e homens. A criança, ela nasce pura, mas com a forma de criação e o convívio familiar, ela se torna nesse ser que não existe um sentimento, existe uma maldade, não tem nem o que dizer sobre isso que acontece referente à questão do feminicídio. E esta criança, ela aprende dentro do lar, é lá dentro de casa que começa esse preconceito, o não saber entender o não querer mais o relacionamento. Se ela não é minha, ela não é de mais ninguém, eu vou matá-la. Isso começa lá dentro, na formação, a formação familiar, a formação educacional, e leva para essa situação que nós estamos vivenciando. Então, eu vou passar a fala para a Ariane, e depois a gente vai encaminhar já para a finalização do nosso programa. Eu vou tentar ser rápida, porque eu tenho um pequeno aqui em casa, eu preciso dar janta para ele, sabe como é que é? Live de mulher, a gente tem que ser sincera, né? Sim. Tem um pequeno que acorda às 6h30 da manhã amanhã. Mas, assim, eu vou pegar o teu gancho, Márcia, e também a partir da fala da Amanda e do que eu próprio terminei dizendo no primeiro bloco ali, de falas, que nós precisamos, sem dúvida, de uma mudança estrutural. E a mudança estrutural que nós falamos, que é baseada hoje no patriarcado e no capitalismo, que se entrelaçam, exploram as mulheres através da escala 6x1, oprimem as mulheres através das violências. Essa mudança estrutural, por exemplo, ela acontece quando nós começamos a tratar exatamente nas escolas o problema. Quando nós começamos a discutir educação de gênero, educação sexual, onde a gente identifica muitos abusos em relação a crianças e adolescentes, sobretudo meninas, que é um tema também muito importante, Márcia, de se falar, porque as crianças sofrem em silêncio, diferente das mulheres que podem sair e denunciar, as crianças não têm essa condição, então sofrem por muitos anos a violência sexual, a violência sobre os mais diversos aspectos, e veja que a mudança começa dentro de casa e ela também tem terminado
dentro de casa para as mulheres. Não a mudança, mas a vida. As mulheres morrem. 66% das mulheres foram mortas dentro da sua residência. Este número é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Márcia deve conhecer como estudiosa, que completou, inclusive, 20 anos, está completando 20 anos nesse ano, que é uma referência de indicadores de políticas públicas para a segurança e para todas as áreas aqui no nosso país. Nessa semana foi apresentada essa pesquisa e números bem alarmantes foram colocados ali, né? Não só que nós perdemos 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no ano de 2025, mas também que nós tivemos um crescimento exponencial de 2024 para 2025 para quase 5%, e em relação a 2021, nós tivemos um crescimento de 14,5%, ou seja, a violência vem crescendo e ela vem crescendo em relação às mulheres num contexto estruturante da sociedade, não só brasileira, mas mundial, como eu disse, que está alicerçada no patriarcado e no capitalismo. Nós estamos vendo agora as guerras, nós estamos vendo agora os ataques, e nós estamos vendo as soberanias dos países, né, pelo imperialismo norte-americano, e o que nós estamos vendo nesses espaços é que exatamente mulheres e crianças são as que mais são atingidas por esse processo. São as mulheres que também fazem os cordões humanitários, quando a gente fala sobre a crise climática em todos os lugares do mundo, são elas, né, as principais lideranças nesses processos. Então, é um problema estrutural que nós estamos vivendo, de não só falta de entendimento sobre o que significa a gravidade da violência contra as mulheres, porque sem mulheres não há futuro, sem mulheres não há vida, né? E nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos também estar atentas, eu vou encerrando por aqui a minha participação, Márcia, falando sobre algumas pautas, eu como advogada não poderia deixar de falar, né? Pautas que são importantes para as mulheres no próximo período do ponto de vista legislativo no Congresso Nacional, né? Nós agora vamos falar não só do Congresso lá tradicionalista, mas do Congresso Nacional, dos deputados, deputadas, senadores e senadoras que podem votar na quinta-feira a criminalização da misoginia, equiparando a misoginia, que é o ódio às mulheres, ao crime de racismo, que é o ódio à população negra. E, com isso, ser um crime que se torna, inclusive inafiançável, se nós tivermos essa equiparação. E essa é uma medida, e eu estou longe de ser, né, da linha que do encarceramento em massa, ou de que, né, nós tem mais é que prender. Não, eu não me alinho como advogada a essa linha de pensamento. Mas a criminalização da misoginia é uma forma de nós termos uma limitação, né, no conteúdo de ódio que é disseminado pelas redes sociais e de todas as formas na sociedade brasileira. Sem dúvida, é uma alternativa, né? Como eu disse, é votado na quinta-feira na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Senado Federal, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela deve estar indo para a Câmara dos Deputados em seguida, e é uma questão muito importante. A segunda questão que eu considero importante, para encerrando a minha participação, é a questão da lei de alienação parental, que é uma proposta da deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, e da deputada Sâmia Bonfim, também do PSOL, deputadas federais, pela revogação da lei da alienação parental, pela grande violência vicária, que é a violência contra os filhos, que acontece nesses processos de alienação parental. Então, nós estamos militando fortemente para que essa lei seja revogada. Nós, do movimento de mulheres, nós, do movimento feminista, Mães de Aia, todo o movimento acabou se unindo, tamanha é a barbaridade
que as mulheres passam e os seus filhos e filhas passam com a existência ainda desta lei. E, por último, os ataques permanentes que o Congresso Nacional tem feito em relação ao corpo das mulheres, né? Então, querer limitar o que já é direito das mulheres em relação ao aborto, por exemplo, é um absurdo, né? Nós vivemos num país onde a maioria das mulheres que abortam são mulheres negras, em situação de vulnerabilidade, muitas vezes em condições precárias, e morrem, na verdade, que abortam, não que morrem por aborto, né? São mulheres negras e mulheres que não têm condições de realizar, porque as mulheres que têm condições realizam, né, fora do Brasil. Então, é uma hipocrisia total, é uma preocupação muito grande com o feto e nenhuma preocupação com a criança e com a mãe da criança depois que essa criança vem ao mundo, né? Porque são jogadas em abrigos que não têm nenhuma condição, muitas vezes, de cuidar dessas crianças, as crianças são violentadas. Então, nós temos uma grande hipocrisia em relação e uma tentativa de dominação dos nossos corpos quando nós tratamos da limitação, como vem sendo discutido, do direito ao aborto, que já é um direito legal e constitucional em algumas situações. Então, nós não podemos retroceder, né? Nós estamos vendo outros países avançando nesse sentido e nós retrocedendo. Eram esses os elementos que eu queria trazer assim para o final. Patroa, eu queria... não posso ficar mais até o fim, porque ele já veio 2 vezes aqui me perguntar que hora que eu vou sair para ele. Mas quero agradecer a oportunidade e quero me colocar à disposição para estar em outros momentos discutindo e trabalhando esses temas vinculados ao feminismo, ao direito das mulheres. Para finalizar, eu queria fazer uma referência ao trabalho que nós fizemos com a comissão externa da Câmara dos Deputados aqui no Rio Grande do Sul, uma comissão externa sobre os feminicídios. Nós trabalhamos 6 meses nessa comissão sob o comando da deputada federal Fernanda Melchiona, com a relatoria da deputada federal Maria do Rosário, né, do PSOL e do PT, e nós fizemos um grande trabalho, lançamos o relatório dessa comissão externa, e junto com esse relatório nós fizemos essa cartilha aqui, que é a cartilha do mandato da deputada Fernanda. Eu queria tomar a liberdade de apresentar ela, porque boa parte dela quem escreveu fui eu, né? Tem textos, obviamente, da deputada, outros textos aqui, mas os textos conjunturais, especialmente de diagnóstico, eu que escrevi, e gostaria muito que as pessoas tivessem acesso, né? Podem entrar nas redes sociais da deputada, acessar, e é importante, patroa Márcia e Amanda, nossa prenda, segunda prenda, é uma cartilha muito boa para fazer formações. Nós fizemos de uma forma muito didática para que as pessoas possam entender o que é violência, os tipos de violência, o que é o machismo estrutural, o que é a misoginia estrutural, o que é o racismo estrutural, que são todas as opressões que estão interligadas, né? E essa cartilha explica um pouco disso, e nós vamos ter, inclusive, uma jornada de formação sobre os feminicídios, comandada aí pela deputada Fernanda Melchiona, pela vice-presidenta do Conselho Estadual das Mulheres, Fabiane dos Santos, na próxima semana, né? O primeiro módulo vai falar sobre que o feminicídio se combate em rede, como nós defendemos aqui na cartilha, no dia 12 de março, no Emancipa Mulher, na Riachuelo. Agora não sei o número, mas se alguém tiver interesse, pode entrar lá no meu Instagram, arianeleitão.adv, e falar comigo que a gente passa as informações. Eu quero pedir licença para vocês, desejar um bom final de live, mas quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando, eu vou precisar me retirar. Tá bom, então, Ariane, quero te agradecer por este momento tão importante de diálogo, de conversa, pela tua experiência, pelo teu trabalho e por toda a contribuição que tu dá para todas nós mulheres no estado do Rio Grande do Sul. É sempre um orgulho e um prazer conversar contigo, e com certeza, né, agora a gente sabendo ainda mais que tu és também uma tradicionalista desde criança, só não está praticando, mas é uma tradicionalista, né? Quem foi prenda
quem foi prenda sempre será prenda, né, Amanda? Sempre será prenda, e Então vai sempre vai ser... dançar, sempre se arrepia quando começa a tocar a música, a invernada entra na. Me arrepiei agora, inclusive, entra na. Inclusive, Se apresentar. só para te mostrar, Ariane, ó, eu sempre carrego nas minhas faixas, não sei se dá para ver. Dá. É o logo do Lanceiros, ó. Eu sempre coloco na minha. Saudades, saudades. Não Bom, vai agora faltar vocês já sabem, se quiserem fazer um encontro de ex-primeiras prendas, Olha aí. eu estou à disposição. Com certeza, olha só, eu estou mais feliz ainda por ter oportunizado esse encontro histórico lá do Lanceiros. Bom, gurias, quero te agradecer, então, Ariane, te liberar aí para te poder atender o pequeno, né? Porque Vou eu ter também sou que. mãe, a gente sabe como é. Então, muito obrigada, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto a tua Imagina, eu que participação foi agradeço. importante neste início, né, desse programa, onde eu estou trazendo a mulher gaúcha, a mulher piochada, falando sobre cultura, sobre assuntos tão importantes da nossa sociedade, e que esse, né, será o primeiro de muitos, com certeza, e nós teremos outras oportunidades. Eu, Se Deus infelizmente, quiser. não tenho mais minhas pilchas, pessoal, não cabe mais em mim, mas se eu tivesse, eu colocaria, eu botei um roxinho aqui, né, em Olha comemoração só. ao nosso dia. Olha aí, mas se Deus quiser, haverão oportunidades presenciais da gente se encontrar, com Sem certeza. dúvida. A Amanda, que está passando o Rio Grande inteiro aí pelos 4 costados, já sabe que a nossa eterna secretária de Segurança pode falar, ajudar, contribuir, que é uma lanceira também, né, Amanda? Com muito orgulho. Sim. Obrigada, Ariane. Muito obrigada, uma boa semana, um bom trabalho. Manda um abraço para tua mãe também, a dona Mando sim. Dalva, que é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito também. Um abraço. Um abraço, até mais. E agora ficamos, então, com a Amanda, né, dando as suas palavras aí finais aí no nosso evento, de 2 eventos hoje, né, Amanda? No nosso programa, e dizendo que eu me sinto muito honrada e muito feliz em estar conduzindo essa fala, então, do Proseando com a patroa Márcia Borges, e que esse seja o primeiro de muitos assuntos que a gente possa trazer para a nossa comunidade, para o nosso Rio Grande do Sul e para nossas prendas e peões. Finaliza para nós, então, Amanda, com as tuas falas, aí, com as palavras, e a gente vai encerrando o programa. Márcia, tenho a te agradecer por ser essa referência, pelo convite que tu me fez em abrir esse novo programa, essa tua iniciativa, te parabenizar também por essa iniciativa de criar esse podcast, né, de Proseando com a Patroa, que eu adorei o nome, vou exaltar mais uma vez, e agradecer a oportunidade de mais uma vez estar falando dessa temática, e nós, enquanto gestão, nos orgulhamos muito de termos proporcionado para o movimento tradicionalista gaúcho tantos momentos importantes de referência à violência contra a mulher, e esse que nós estamos tendo agora é um deles. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui comentando sobre essa temática. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e que estão até agora nos acompanhando. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, principalmente para essa mulher incrível e referência do nosso movimento tradicionalista gaúcho, que é a Márcia Borges, a qual eu tenho muito orgulho, muita inspiração, e tenho como amiga tradicionalista, né, dessa jornada, me ajudou muito. Desde pequena, eu sempre falo isso para a Márcia, que eu tenho lembranças muito emocionantes da minha trajetória tradicionalista, e eu me lembro de um momento com a Márcia, porque eu admirava a Márcia, eu via ela nos eventos, e eu não era tão... Eu recém estava iniciando a minha caminhada como prenda de faixa, eu era mais quietinha, mais reservada, eu só observava bastante, eu observava muito a Márcia, encontrava ela nos eventos, e teve um momento específico que eu lembro com muito carinho, que foi na nossa viagem para... Eu já te comentei sobre ele, mas eu quero contar mais uma vez, porque eu realmente guardo com muito carinho, né, na minha lembrança, nas minhas memórias, que foi a nossa viagem para a 43ª Ciranda Cultural de Prendas, que foi lá em Santana do Livramento. Foi a minha primeira viagem sozinha, tradicionalista,
e para um evento tradicionalista. Eu estava sozinha, meus pais me colocaram no ônibus e eu fui, porque eu tinha esse interesse de iniciar a minha trajetória enquanto prenda, concorrendo na região, enfim, tinha esse objetivo. E fui, e a Márcia era uma das que estava organizando, inclusive tu organizou o espaço que a gente ficou, eu lembro muito bem assim desse momento, que foi muito importante. E no ônibus eu lembro que a Márcia me chamou e conversou comigo: tu pretende concorrer na região? E eu, sim, pretendo concorrer. Olha, eu te acho uma prenda muito boa, tu tem cara de prenda, tu é dedicada, tu tá lendo o teu livrinho ali, porque eu realmente, a viagem toda eu estava lendo o livro do Manuelito, o História e Identidade. Eu lembro até o livro que eu estava lendo. Tu tá lendo ali teu livrinho, tô vendo que tu está te dedicando, conta comigo, tu tem o meu apoio. E eu lembro que eu me senti assim, nossa, ai, a Márcia tá me apoiando, e foi muito, muito, muito legal. E realmente, porque tu é essa pessoa, Márcia, tu é incentivadora da nossa juventude, então realmente esse momento eu guardo com muito carinho no meu coração, porque foi um gás que eu recebi naquele momento, e de saber que eu realmente estava no caminho certo e que eu estava fazendo a coisa certa, recebendo essas palavras vindo de ti. E, enfim, foi muito especial, e com certeza muito especial também te ter ao longo dessa caminhada junto comigo. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por essa oportunidade, mas principalmente por tu ser quem tu és e por tudo que tu representa para o nosso movimento tradicionalista gaúcho. Todo esse trabalho, esse amor que tu entrega para nós, realmente é de fundamental importância. Bom, Amanda, não tenho palavras para te agradecer também, é sempre uma emoção. A gente tem uma história de muitos anos que nos conhecemos, né? Eu gosto muito da tua família, dos teus pais, da Fernandinha, e a gente vê, assim, uma prenda crescer, uma prenda evoluir como mulher, como profissional, e também alcançar o maior sonho de uma prenda, que é ser uma das 3 prendas do estado do Rio Grande do Sul. É uma emoção que não cabe no peito da gente. E como a Amanda diz, né, esse foi um momento importante da vida dela, e que eu falei realmente de coração, porque a gente às vezes tem um olhar, né, a gente olha para a menina e vê, essa menina, ela vai ser prenda, mas a gente vê isso pelo perfil, pela dedicação e pelo carinho. Então, sou muito grata, então, de que alguma forma eu contribuí para que hoje tu fosses esta Amanda que nós temos aí, segunda prenda do estado do Rio Grande do Sul, representando a nossa capital de todos os gaúchos, que é um grande orgulho. Quero mais uma vez agradecer, então, a Ariane, agradecer a Amanda pela disponibilidade, por esta linda conversa que nós trouxemos a todos, né, contando um pouco da história do tema, contando um pouco da trajetória da Ariane como secretária. Fiquei muito feliz por saber que as duas são do Lanceiros da Zona Sul, onde eu tenho grandes amigos que eu guardo no coração, né, de muitos anos, assim, que a gente conheceu, e dizer, né, que eu estou muito grata por Deus me permitir e pela colaboração da minha equipe, né? Eu tenho meu esposo, Sandro, que é o que transmite esse programa para todos nós, ele faz toda a parte técnica, tem o Regis e tem a Cris, né? Que são pessoas que me auxiliam em todos os momentos, em todos os eventos que nós vamos, estão sempre apoiando, né? Também de uma forma técnica, para que tudo dê certo e para que esse programa pudesse acontecer. Quero também agradecer a minha filha Rafaela, a minha família, a todos os meus amigos tradicionalistas, aos amigos que estão conosco aí, compartilharam, curtiram, se inscreveram no canal, a todos os amigos aí que estão nos assistindo. Então, a Ana Márcia, a Simone, a Cristiane, a Cris, a Brenda, a Ashley, um grande beijo. E para todos, a Sofia, né, todas as meninas e meninos e amigos tradicionalistas que estiveram comigo neste momento, nesta noite, o seu Edinho, né, seu Edson Fagundes, que é o nosso coordenador da primeira região, a Ana Júlia Fraga, nossa eterna primeira prenda do Rio Grande. Então, assim, são tantas pessoas que também não quero esquecer de ninguém, então quero agradecer a todos que compartilharam, que escreveram, que mandaram o seu joinha, e convido para que no dia 29 de março, né, por que dia 29? Porque eu estou indo, então, agora, terça-feira, para a cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo,
falar, né, apresentar a minha pesquisa, que é Mulher Gaúcha, o Folclore e o Tradicionalismo, no primeiro Congresso Brasileiro de Folcloristas, representando todas as mulheres e homens do nosso Rio Grande do Sul. Então, o meu boa noite a todos, o meu muito obrigado mais uma vez às nossas participantes, o meu agradecimento a todos que compartilharam, que curtiram, que assistiram e aqueles que virão, porque ficará gravado. Dizer que foi uma grande alegria, um grande prazer estar com todos vocês e que, com muita honra, com muito respeito, eu venho representar a mulher gaúcha no programa Proseando com a Patroa, Márcia Borges. Uma boa noite, uma boa semana a todos vocês.